Olá, irmãos e irmãs, boa noite. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Aline Siliprandi, eu sou responsável pelas ações de promoção humana aqui no Rio de Janeiro. E como você sabe, esse seminário de vida faz parte da campanha Melhor Vida Não Há, da promoção humana, que é direcionado diretamente para as pessoas que estão em depressão, que já pensaram ou pensam em suicídio, né? É uma campanha de combate ao suicídio. Então, pessoas que também têm transtorno de ansiedade, enfim, pessoas que realmente estão numa tensão e numa situação de sofrimento, né? Então, a gente tem muitas dúvidas, né, no momento de evangelizar essas pessoas e tudo mais, então eu vim aqui para dar algumas dicas, né? A primeira dica é assim, já para você dar aquele respiro assim, falar ufa, é que essa evangelização é igual a todas as outras, né? Tem as suas nuances, mas é o mesmo princípio de todas as outras, né? Você tá ali para apenas favorecer a experiência da pessoa com Deus. Você está ali como um instrumento, né, para que aquela pessoa tenha uma experiência de Deus. Então, não se preocupe em ser psicólogo, não se preocupe em ser assistente social, não se preocupe em dar uma resposta, né, técnica ou prática de que vai resolver toda a vida da pessoa. Se isso acontecer, vai ser pelas moções e pela profecia, pelo dom da ciência, pelo dom da sabedoria, pelo dom do Espírito Santo, né? Mas não espere humanamente, não crie sobre você esse peso, né, de humanamente ter que dar uma resposta para essa pessoa, né? A gente está ali realmente naquele momento para favorecer a experiência de Deus. Então, não se preocupe em ser psicólogo, você não precisa ser psicólogo nesse momento, tá? Se você é psicólogo, você também já sabe, né, que nem mesmo exercendo a profissão, você nesse momento em que você está ali falando de Deus, que você está, né, orientando, você não pode passar para a pessoa a sensação de que ela está tendo uma sessão de terapia. Então, você pode, quem não é psicólogo, fique de boa, tranquilo. A segunda dica é ame, né? Eu aprendi quando rezar pelas pessoas, a primeira coisa a pedir, além do Espírito Santo, né, óbvio, peço o Espírito Santo e depois eu peço a Deus que Deus me dê a graça de amar, de experimentar do amor que Ele tem por aquela pessoa, né? De amar aquela pessoa, porque Deus é amor, né? A experiência autêntica, né, com Deus parte do amor. Então, peça a Deus essa graça de conseguir, né? É uma graça mesmo, né? E não tem como para onde fugir. A graça de você experimentar o amor por aquela pessoa. Mesmo que você não tenha aquela pessoa te dê repulsa, mesmo que aquela pessoa te dê uma aversão, aí você vai ter que fazer uma experiência de um amor concreto, efetivo e não afetivo, né? Você vai precisar fazer um exercício de reconhecer aquela pessoa como um filho de Deus, uma filha de Deus, e por isso você está ali intercedendo por ela, né? A terceira dica, eu vou tentar não me estender muito, né? Aqui eu falo demais, tem o conteúdo demais, assim, né? Querendo passar em pouco tempo. Mas a terceira dica é exercitar a busca, ó, nada a ver, a escuta ativa. A escuta ativa, eu tinha separado aqui 10 dicas sobre a busca... Ih, gente, a busca não. A escuta ativa, eu tinha separado 10 dicas pra gente falar, que ia ter uma reunião e tudo, né? Mas aí também, pra não me alongar, eu não vou falar dessas 10 dicas, a não ser que vocês peçam no grupo. Se vocês pedirem, aí eu faço outro vídeo e falo da escuta ativa. Mas eu vou dar aqui 10 dicas. Vou mostrar para vocês quais são as 10 dicas, depois eu passo a listinha, tá? Mas aí, o que é a escuta ativa? Busca ativa é um outro termo técnico, tá? Por isso que eu tô bagunçando. O que é a escuta ativa? A gente, quando entra em contato com uma pessoa, a gente acha que está escutando ela. Mas, na verdade, muitas vezes a gente está conversando com os nossos próprios botões, né? E a gente não tem... a gente precisa exercitar o hábito de silenciar esses nossos botõezinhos com quem a gente fica conversando para escutar realmente uma pessoa. Por exemplo, quando começa uma frase, você pode formular na sua cabeça a resposta para aquela frase de acordo com a sua história de vida, de acordo com o que você já experimentou daquela situação, daquela realidade, né? Na sua cabeça. E isso é inconsciente, é automático, né? Então, a partir do momento que eu tô te falando isso, você vai ficar atento aos momentos em que você está fazendo esse processo de
de estar completando a frase da pessoa, né? A pessoa fala assim, o meu marido bate em mim. Aí você já pensa assim, caramba, essa pessoa tem autoestima baixa. Não, cuidado com os julgamentos, né? Primeiro você vai conhecer a pessoa, né? Você vai mostrar interesse na pessoa. Isso é a busca ativa. Busca ativa, gente. A escuta ativa, né? A escuta ativa. Isso é a escuta ativa, né? Você vai observar e você vai realmente fazer um processo de sair de si na escuta. Né? Às vezes a gente acha que acompanhar uma pessoa ou rezar por uma pessoa é simplesmente você estar ali, a pessoa falando, desabafando e você viajando. Não, né? É você estar ali atento e se mostrar presente naquele momento para aquela pessoa. Isso é fundamental. A Aline, a pessoa não fala, então você vai perguntar. Você não vai invadir a vida da pessoa, não. Pergunta uma coisa assim como, o que você está achando do seminário? Você gostou das pregações? Teve alguma coisa que te chamou a atenção na pregação? Pergunte. Mostre interesse pela pessoa, né? Eu vou contar aqui rapidinho uma experiência que eu tive no último Acampus. Né? Eu fui mãe de família e um dos jovens, assim, ele me chamou muita atenção porque ele era totalmente fechado, né? Totalmente fechado. Parecia eu há alguns anos atrás. E aí eu comecei a perguntar, a conversar com ele e tudo mais. E aí de vez em quando eu falava, você gostava disso? Você gosta disso? Você gosta daquilo? Aí eu falava de mim, né? Eu falava, olha, eu trabalho com isso, eu trabalho com aquilo. Na hora que eu falei, eu trabalho com tecnologia, ele, deu um salto assim e se transformou, se abriu para mim, começou a conversar, dialogar e brincar. E ali ele teve uma experiência de uma identificação comigo, ele se sentiu à vontade para conversar comigo. Então, procure esses pontos de identificação para te ajudar aí e abrir também o coração da pessoa a ter essa experiência com Deus, tá bem? Desculpa, já são 7 minutos de vídeo, mas se precisar de alguma coisa, estamos juntos. Shalom!